Semana passada nós falamos a respeito de avivamento, e muita coisa se fala a respeito disso, e pouca gente conhece a Escritura Sagrada no que tange ao avivamento. Em Lucas capítulo 1, verso 7, ou verso 17, é o mesmo texto de Malaquias capítulo 4, 6, quando encerra o Antigo Testamento, que diz que o último avivamento é um avivamento que acontece dentro de casa. O coração dos pais deve se converter aos filhos, e o coração dos filhos deve se converter aos pais antes do dia do Senhor. Então você que está esperando a manifestação do poder de Deus e a sua volta gloriosa naquele evento em que o Senhor virá com voz de arcanjo e Ele vai nos levar para estar com Ele sempre. Então lembre-se, antes disso haverá um avivamento onde o coração dos pais vai se converter ao coração dos filhos e vice-versa. E hoje nós iniciamos pela manhã tratando sobre a bênção de Deus em casa. Josué, capítulo 24, verso 15, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós notamos dentro dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que existe, por exemplo, um dos evangelhos, que é o de Lucas, onde a manifestação do poder de Deus acontece dentro de casa. O evangelho de Mateus é um evangelho dos grandes discursos. É ali que está o Sermão do Monte. Logo no iniciozinho, Jesus fica 3, 4 capítulos discursando ao público no Monte das Bem-aventuranças. Depois ele de novo se encontra no capítulo 10. Depois de novo ele traça as parábolas do reino, a parábola do semeador, a parábola do pescador, a parábola da grande pérola, aquelas parábolas que dizem o reino de Deus é semelhante a um rei. O evangelho de Marcos é um evangelho muito poderoso, tem poucas palavras e muito poder. Jesus quase não fala nada, mas quando ele fala, acontece um milagre. O evangelho de João é o evangelho da intimidade, aquele homem. Mas todos esses evangelhos, Mateus, Marcos e João, Jesus está fora de casa. O evangelho de Lucas, ele é centralizado naquilo que testemunha as pessoas dentro da intimidade do lar. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre a bênção dentro de casa. E eu quero pegar um exemplo lá do Antigo Testamento, para mostrar como a Bíblia continua anunciando a presença de Deus na sua casa no dia de hoje. Deus não é só Deus do ontem, Deus é Deus de hoje e será de amanhã e eternamente. João, capítulo 2, conta que Jesus começa seu ministério, revela a sua glória na casa de uma família que convida ele e seus discípulos para participar de um casamento, e ali acaba o vinho. E para judeu, quando acaba o vinho, acaba a festa, e Jesus transforma a água em vinho. Em Lucas capítulo 4, Jesus também está numa casa, ele sai da sinagoga, ele sai daquilo que era uma pequena igreja. Existem muitas sinagogas espalhadas em Israel, em Cafarnaum, em Jerusalém, em Nazaré. Nós vemos ali nos sítios arqueológicos as sinagogas. Certa vez nós levamos o grupo para Israel e nós conseguimos um tempo para a gente cantar louvores dentro de uma sinagoga em Jerusalém, que fica ali do ladinho do tanque de Betesda, do tanque daquele aleijado que é curado de 38 anos. Em Lucas, capítulo 4, Jesus sai da sinagoga e entra na casa de Simão Pedro, e ali ele cura a sogra de Pedro. No capítulo 5, Jesus está numa outra casa, então levam um paralítico, enfiam ele por um buraco no telhado, ele desce, e ali acontece um dos primeiros escândalos do ministério de Jesus, porque ele diz: a ti te digo, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus ficam furiosos, os religiosos ficam furiosos, e Jesus diz: para que vós saibais que o Filho de Homem, ele tem poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta, toma tua maca e anda. E aquele homem se levanta e a casa é cheia do milagre do Senhor. No mesmo capítulo 5, Jesus é convidado por um homem chamado Levi. Ele é coletor de impostos, também conhecido como alguém que tem a pecha de desonestidade. Ele é chamado de
publicano. É alguém que você não quer como amigo, era alguém que, se fosse no templo para entregar uma oferta, o sacerdote não permitia, ele era excluído da intimidade do relacionamento de amizade dentro de Israel. E aí questionam a Jesus: por que o teu mestre visita a casa ou come na casa com publicanos e com pecadores? E Jesus responde: não são justos, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E o Filho do Homem, ele veio para chamar pecadores ao arrependimento e veio trazer cura para aqueles que são doentes.